horas, então a gente pode começar então com quem estiver por aqui. Vou voltar aqui para o Zoom. Se o pessoal aí do YouTube, né, se aparecer alguém lá no YouTube e tiver alguma pergunta, só escrever lá no chat que no final a gente responde, tá bom? Então, meu aluno, minha aluna, muito boa noite, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de quinta-feira. Nós estamos na live de número 14, que a gente vai falar de síndrome metabólica e suas implicações aí até o desenvolvimento de uma resistência à insulina. Se você está assistindo essa aula por uma gravação, o tema é o mesmo. A gente vai falar exatamente aí de síndrome metabólica, né? Ela vai ficar disponível por 7 dias aí no YouTube e amanhã cedo ela está disponível para os alunos da comunidade dentro lá da nossa plataforma no Hotmart. Então, eu só dou uma processada nela hoje e aí a gente libera ela amanhã, beleza? Então, gente, o que é essa síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica a gente pode falar que priprimeiro, o que é síndrome, né? A gente tem que pegar esse nome aí, síndrome, né, e o metabólico. Vamos separar os dois para a gente entender o que é. Primeiro, uma síndrome, ela é diferente de uma doença. Normalmente, uma doença, quando a gente fala assim, uma doença tal, né? Ela tem uma causa, né, que explica aquela determinada doença. A síndrome não. A síndrome ela é um conjunto de fatores, né, que pode ter múltiplas causas que desencadeia em vários eventos. Por exemplo, a sepse. Tem sido falado bastante hoje aí por conta da Covid-19, né? Mas que também é causada principalmente por bactérias. Ela é chamada de quê? De síndrome da resposta inflamatória sistêmica, provocada por uma infecção. Então, é o quê? É um conjunto de fatores que provocam uma resposta inflamatória, não quer dizer que é pró-inflamatória, é um descompasso entre pró e anti-inflamatório provocado por uma infecção. A gente sabe, no caso da sepse, a gente sabe qual é o motivo, pelo menos, né? Que é uma infecção. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, né? Mas ela é caracterizada como uma síndrome, né? A síndrome de Guillain-Barré também causas múltiplas que provocam uma resposta autoimune e várias alterações neurológicas. E hoje a gente vai falar da síndrome metabólica, que é esse aglomerado de sintomas e sinais, né? Lembrando que sinais são aqueles elementos que a gente consegue dosar, que a gente consegue ver, né? Por exemplo, um triglicéride alto, uma circunferência abdominal alta, elevada, na verdade, né? Então, são esses aglomerados de sintomas e sinais que pode ter mais de uma causa. E hoje a gente vai ver que ela sim, ela tem uma causa comum, mas que pode ser desencadeada por diferentes fatores. Então, a gente tem, o que seria a síndrome metabólica, então? É esse aglomerado de sinais e sintomas que vão originar vários fatores de risco e várias alterações metabólicas. Fatores de risco para quê? Para doenças cardiovasculares, para aterosclerose, para hipertensão, para doenças cardíacas, para derrames e principalmente para o diabetes. Então, a gente vai falar de um conjunto de sinais e sintomas que vão desencadear nesses fatores de risco para esse tipo de doença. Então, é um assunto bem complexo. Ele é tão complexo que até hoje a gente tem uma dificuldade aí de encontrar uma boa definição de síndrome metabólica. A gente tem a definição da OMS, tem a definição das sociedades médicas brasileiras, das sociedades médicas norte-americanas, das sociedades médicas europeias, né? E muito dessas definições de síndrome metabólica, elas são baseadas aí em sinais e sintomas. Por exemplo, quando a gente pega lá a definição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os critérios para diagnóstico de síndrome metabólica é o quê? Obesidade central, né, que é aquele aumento da circunferência para cima de 80, se eu não me engano, em mulheres, e para cima de 110, se eu não me engano, agora não estou lembrando, em homens. Então, isso seria um critério diagnóstico. Hipertensão arterial sistêmica, uma glicemia alterada, uma hiperglicemia, né, persistente, triglicerídeos altos e HDL baixo. Então, a definição dela, ela esbarra em vários fatores. E quanto mais critério a gente tem, né? Quanto mais esses critérios para atender, mais difícil fica a gente definir o que é a síndrome metabólica. Mas dentro desse monte de critério, desse monte de classificação de diferentes sociedades médicas, uma coisa elas têm em comum. Uma coisa, todas as sociedades médicas têm um consenso, que é o quê? A presença da resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A gente vai falar disso hoje bastante, mas é o que? A gente tem a insulina,
o cidadão produz a insulina, o paciente produz a insulina no primeiro momento, né? Mas ela não está funcionando bem, por motivos que a gente vai ver hoje e vamos falar de outros motivos no decorrer da semana, à medida que as dúvidas forem surgindo. Então, isso é consenso. A síndrome metabólica, ela é caracterizada por uma resistência à insulina. O problema é a gente definir onde que essa resistência acontece e como ela acontece. Muito é falado na obesidade, a gente teve aí nos últimos anos aí uma inversão aí do papel das gorduras, né, e do papel aí do açúcar, né? As gorduras sempre vieram com esse lado mais vilão, né, de serem elas as causadoras de todas as doenças ateroscleróticas, de hipertensão, de resistência à insulina, por conta de uma campanha maciça aí das empresas que utilizam o açúcar, né? E aí, de uns tempos para cá, esses pesquisadores começaram a ter voz, voltaram a ter voz, e a gente foi mostrado que o verdadeiro vilão não é a gordura, o verdadeiro vilão é o açúcar. E quando eu falo de açúcar, eu estou falando não estou falando de glicose, estou falando de açúcar mesmo, açúcar refinado, que é glicose mais frutose, e principalmente a frutose. Vocês vão ver hoje que são ali, né, os monômeros são os monoglicosídeos, né? Então a gente vai falar bastante hoje da glicose e da frutose, que são os principais componentes do açúcar que estão disseminados aí pela nossa alimentação de processados, né, de industrializados de várias maneiras diferentes, né? Então a gente parte desse senso comum que é a resistência à insulina. E qual que é a principal função da insulina? Dentre várias funções da insulina, a principal função que a gente lembra mais aí é o quê? Colocar a glicose do lado de fora da célula para dentro dessa célula. Então, além disso, né, além de pegar a glicose, jogar para dentro da célula, ela vai exercer uma série de funções dentro da célula para que essa glicose deixe de ser glicose e se transforme em outros elementos, né? Em ATP, que é a nossa molécula energética, em glicogênio, para a gente armazenar energia rápida para quando a gente precisar, principalmente no fígado aí, e no músculo, e em triglicerídeos, né, que é a nossa gordura aí, que a gente também armazena, que é uma energia de ótimo acesso. O que sobrar disso, o que sobrar dessa absorção aí de glicose, que a gente transformar em ATP, a gente guarda em formato de glicogênio e a gente guarda em formato aí de triacilglicerol, que são os triglicerídeos. Então, basicamente é isso que a insulina faz. Então, vamos ver aí como que a insulina trabalha. Primeiro, a gente tem que conhecer, né, o fisiológico, para depois a gente entender ali, tá, o patológico. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, gente, peraí que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos começar aqui falando da síndrome metabólica, né? Deixa eu só pegar Deixa eu só ajeitar aqui a camada. Pronto. Ó, então, aqui a gente tem o pâncreas, né? Então, tentei desenhar um pâncreas aqui, parei um pouquinho mais cedo para desenhar aqui o pâncreas. Então, a gente tem o pâncreas aqui, né? Que é onde vem a nossa insulina endógena. O pâncreas, ele é um órgão assim, extremamente interessante, extremamente importante, porque ele tem dois componentes. Ele tem um componente exócrino, que é aquele que produz, que é o que funciona como uma glândula exócrina, né? Que é o quê? Ele produz elementos que vão ser secretados para fora do corpo, né? Ou para o lúmen dos órgãos, né? Que seria o quê? Seriam ali as enzimas digestivas. Então, 99% do pâncreas é exócrino, onde tem a produção das nossas enzimas digestivas e outras enzimas. E a gente tem o pâncreas endócrino, correspondente ali por 1%, responsável ali pela produção de hormônios envolvidos no nosso metabolismo. E aí, dentro desse pâncreas endócrino, a gente tem as chamadas ilhotas de Langerhans, que é onde formam os grupamentos ali das nossas células endócrinas, que são quais? Que é a célula alfa e é a célula beta. Células beta-pancreáticas e células alfa-pancreáticas. As células alfa,
elas são responsáveis pela produção, né, ali do glucagon. Então, elas produzem um glucagon. A gente já vai saber para que serve esse glucagon, a gente não vai falar muito dele hoje, mas é importante conhecer a função, né? As células beta-pancreáticas são as células que produzem a nossa insulina, né? Então, eu falei com vocês que a insulina ela serve para pegar a glicose, né, que está ali numa concentração do lado de fora, no sangue, né, uma concentração alta, por algum motivo que a gente comeu alguma coisa, e tem que colocar essa glicose para dentro da célula. Então, a insulina ela responde a qual sinal? Ela responde ao sinal de hiperglicemia. Então, quando aparece essa glicose elevada no sangue, né, quando a gente tem esse aumento de glicose no sangue, e esse é o sinal para que a célula beta secrete mais insulina, para a insulina ali exercer, né, a sua ação. Então, ela responde a esse sinal de hiperglicemia, ela responde a um sinal que a gente chama, e pode chamar de glicose positiva. O glucagon, ele tem uma função que quando a gente está com a glicose baixa, ele estimula a gliconeogênese, a produção de novas moléculas de glicose. Então, as células alfa, elas respondem a uma hipoglicemia. Então, quando a gente tem uma queda de glicose, né, a gente tem uma hipoglicemia, e aí isso é um sinal para as células alfa produzirem o glucagon. Então, quando a gente tem aí essa queda de glicose. Então, a gente fica com esses dois hormônios aí regulando a nossa concentração de glicose, que é por volta de 80, né, em termos normais, até 99 miligramas aí por decilitro. Pode chegar até 70 e pouco. Então, pacientes aí saudáveis, pacientes normais, sem nenhuma disfunção, em torno de 80 até 99 miligramas por decilitro, que é a concentração ótima que a gente tem no nosso sangue. Eventualmente, né, pode para mais, pode para menos, e aí esses dois hormônios, eles vão começar a balancear. Se essa cair demais, o glucagon atua para a gente aumentar ali a síntese endógena de glicose. Aumentou demais, a insulina atua para jogar essa glicose para dentro da célula e a gente aproveitar ela da melhor maneira. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, que a garganta aqui não está, deu uma piorada. Mas, então vamos lá, vamos continuar. Então, a gente tem aí essa concentração ótima de glicose. Então, aqui, ó, a gente tem as células beta. Aqui seria, na verdade, as ilhotas, tá? Que eu desenhei aqui. Deixa eu apontar aqui para vocês. Aqui, ó, aqui a gente tem as ilhotas. Certo? Dentro dessas ilhotas, a gente tem as alfas e as células beta. Essa daqui é a célula beta, tá? Essa que está grande aqui. Então, vamos ver como que a célula beta percebe que a glicose está alta. E aí que é o mais legal, a célula beta, ela percebe que a glicose está alta através da própria glicose. Ela possui esses receptores aqui, ó, que são chamados GLUT. Que é de quê? De Glucose Transporter, transportador de glicose. E ele é um GLUT chamado de GLUT2. Esses GLUT2, eles são o quê? Independentes da insulina. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles estão sempre expostos na membrana. A gente vai entender lá na frente, quando a gente for falar da função da insulina, que a gente tem os glúteos que são dependentes de insulina. E aí o que acontece? Quando a gente joga a insulina ativa esses glúteos dependentes de insulina, e aí a glicose entra dentro daquela determinada célula. No caso da célula beta, vou colocar o nome dela aqui para a gente não esquecer, né? No caso da célula beta, ela tem um glúteo que é independente de glicose, de insulina, perdão. Então, por que isso é importante? Porque aumentou a glicose já começa a entrar dentro da célula. Desenhar aqui verdinho, né? Porque é a mesma cor do transportador, porque é bem específico. Então, você comeu, você se alimentou com qualquer elemento aí que contém algum carboidrato, e aí você absorveu uma grande quantidade de glicose. Depois a gente fala da frutose um pouco melhor. Você absorveu essa grande quantidade de glicose, ela chegou aqui no pâncreas, né? E aí por difusão simples. A gente tem uma grande concentração de glicose aqui, a gente tem aqui um transportador aberto, né?
é um transportador que vai transportar a glicose para dentro, e essa glicose, ela entra dentro da célula beta, né? Ela começa a entrar aqui, ela começa a aumentar em quantidade dentro da célula beta. E aí, como que a célula beta funciona? A célula beta, aqui eu tentei representar o núcleo aqui da célula beta, tá, pessoal? Aqui do lado direito aqui. Então, aqui, esse aqui é o DNA da célula beta. E em algum local aqui desse DNA, a gente tem o gene da insulina, né? E aí, o gene faz o quê? O gene, ele transcreve um RNA mensageiro, que vai ser o RNA mensageiro I, que eu botei aqui RNA mensageiro da insulina. O RNA mensageiro, ele sai da célula, ele vem aqui, ó, isso aqui para representar os ribossomos, tá? Aqui a gente tem o RNA mensageiro, aqui a gente tem os ribossomos, e a gente vai começar a síntese proteica. De que proteína? Da insulina, né? Que é um peptídeo, uma sequência de peptídeos. E aí, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro, normalmente, ali no retículo endoplasmático rugoso, do lado aqui a gente vai ter aqueles complexos, né? De Golgi, tá? A insulina vai ser sintetizada, vou desenhar numa cor diferente aqui, rosinha. A gente tem aqui um monte de insulina dentro do complexo de Golgi. Ali ela vai sendo processada, pró-insulina, vai virando insulina, peptídeo C, enfim. E aí ela começa a produzir, aí o complexo de Golgi compacta ela em várias vesículas. Então a gente tem isso lá dentro da nossa célula. Um monte de vesícula da célula beta, né? Lotada de insulina. Ela está fazendo o que ali? Ela está aguardando o sinal para ela ser liberada. O sinal vai vir através ali da glicose. O sinal vem através da glicose. Como que esse sinal chega através da glicose? Então vamos lá, né? E aí a gente volta um pouquinho lá na bioquímica, só para lembrar de você, só para relembrar um pouco da bioquímica, coisa muito rápida aqui. Então aqui a gente tem a glicose, vou desenhar um G. Essa glicose vai ser convertida lá, né? Na glicose 6-fosfato. Beleza? Algumas reações ali. Piruvato. Certo? Piruvato acetil, né? Acetil-CoA. E aí, acetil-CoA entra lá no famoso ciclo de Krebs. Com esse ciclo de Krebs rolando, acetil-CoA, né, junto ali no ciclo de Krebs, a gente vai produzir ali, isso tudo acontecendo na mitocôndria, né? Vamos dar um zoom aqui, vai ficar um pouco melhor. A gente vai produzir ATP, aqueles FADH, NADPH, só para a gente lembrar ali o transporte de elétron, e aí isso vai produzir um monte de ATP junto com isso tudo. Então, vou mudar a cor aqui só para não ficar confuso. A gente produziu aqui várias moléculas de ATP, né? 36 moléculas de ATP por glicose. E aí o que acontece? Aqui embaixo a gente tem um canal, é um canal de cálcio. Canal de cálcio não, um canal de potássio aqui, ó. Canal de potássio. Que faz ali o transporte de potássio, né? O transporte livre de potássio. Só que esse canal, ele é sensível ao ATP. Então, quando a gente começa a produção de ATP dentro da célula beta, o ATP vem aqui, ó, se liga nesse canal, isso gera uma energia ali. E o que vai acontecer com esse canal que estava aberto? Esse canal ele vai se fechar. E como a gente tem uma maior quantidade de potássio dentro da célula, esse potássio começa a se acumular aqui dentro. Então, K+, o canal se fechou, um monte de potássio. Aqui começa a ficar mais eletropositivo, ó, começa a ficar muito positiva a membrana aqui. E aí a gente tem um outro canal, né? Lembrando lá da biologia celular, né? Então sempre bem importante, que é um canal de cálcio sensível a essas alterações na membrana plasmática. Percebeu aqui a alteração, alterou a forma da proteína, o canal se abriu, o cálcio entrou.
Isso é muito legal de ver na prática, porque à medida que o cálcio vai entrando dentro de uma célula beta, elas são todas conectadas entre si, através daquelas junções gap, né, que a gente acha que não serve nada quando a gente aprende lá na Biocell, né? Mas aí o que acontece? Começa a ter um grande fluxo de cálcio para dentro de uma célula, através dessas junções gap, o cálcio vai passando para todas as células, né? E elas respondem assim muito bonito esses picos de cálcio. Depois posso mandar até um vídeo para vocês. Elas piscam, né, quando a gente marca o cálcio. E aí o pâncreas ele vai todo piscando assim, né, que vai provocar exatamente a liberação da insulina. Então, quando começa a aumentar o cálcio intraplasmático aqui, o cálcio ele acaba promovendo a ligação, ó, dessas vesículas aqui na membrana plasmática da célula. Então, o cálcio ele é extremamente importante como um mensageiro ali, né? Então, ele vai fazer aqui, vai fazer a conexão dessas vesículas. O que tem nessas vesículas? Insulina. E aí ele faz a conexão aqui, ó, da vesícula, leva a vesícula lá, né? Ele é importante no transporte da vesícula também. E aí a gente tem a insulina. Vou desenhar um pouquinho maior aqui. E aí a gente tem a liberação da insulina. Então, só recapitulando. Você comeu, você se alimentou, glicose vindo junto, lá na célula beta do pâncreas. A própria célula, ela tem o GLUT2, que é um transportador independente de insulina, ou seja, ele está sempre aberto. Então, enquanto a concentração do lado de fora começar a aumentar por conta da alimentação, a glicose, por difusão simples, vai passar pelo transportador, né? O transportador vai transportar ela, na verdade, não vai passar, né? Porque não é um canal, ele vai transportar ela para dentro da célula, já que a concentração está maior. Chegou dentro da célula, essa glicose ela vai começar a ser processada num caminho natural aí que a gente conhece, né? No caminho da respiração mesmo aeróbica. Glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato, piruvato, acetilcoenzima, ciclo de Krebs, produção de ATP. Produziu ATP, o ATP fecha o canal de cálcio, o canal de potássio, perdão, fecha o canal de potássio. Aqui dentro vai ficar muito eletropositivo, o cálcio, agora sim o canal de cálcio percebe essa eletropositividade, porque ele é um canal sensível a essas alterações elétricas. O canal de cálcio se abre e aí a gente tem a fusão das vesículas. Fundiu as vesículas, a insulina ela vai ser liberada e aí ela vai cair na corrente sanguínea, beleza? Então, caiu a insulina na corrente sanguínea, a gente já tem ali o objetivo inicial, que era a gente produzir e secretar a insulina. Agora a gente vai ver como que ela funciona. Então, vamos chegar aqui um pouco mais para o lado. Ó, então vamos esquecer um pouquinho isso daqui, aqui do lado esquerdo. Vou até colocar uma faixa aqui. Beleza? Ó, aqui então, agora em cima. Então aqui, pessoal, ó, aqui a gente tem o nosso TGI, né, que é o nosso trato gastrointestinal. Você se alimentou, uma alimentação normal, vamos lá. Nessa alimentação a gente vai ter glicose, né, os carboidratos vão se converter ali em glicose. A gente vai ter glicose. A gente vai ter aminoácidos. Então aqui AA de aminoácidos. E a gente vai ter triglicerídeos. TG, tá? Triglicerídeos estão instalados no seu trato gastrointestinal, né? Passando lá pelo duodeno. E aí a gente vai começar a absorção. Vamos começar a falar da glicose, que é ela que vai, né, que vai ser ali o principal. Então, ela foi absorvida ali pelos enterócitos, né, num mecanismo independente de sódio, e aí ela começou a ficar em grande quantidade aqui dentro do enterócito. Então, aqui a gente tem um canal também, um transportador, né, um glúteo aqui, ó, que vai fazer com que ela saia do enterócito e aí ela vai para a corrente sanguínea. Então, você acabou de se alimentar, a sua glicose ela começa a ficar alta, que é o que a gente chama ali de glicose, né, pós-prandial, após o almoço. Então, ela começa a se elevar. E aí, ela vai se elevar, o que vai acontecer? Ela vai passando pela corrente sanguínea, ela chega no pâncreas, chega lá nas ilhotas, aqui a gente tem de novo a nossa célula beta,
Ó, o GLUT aberto, e aí a gente tem o aumento da glicose dentro da célula beta, todo aquele mecanismo acontecendo que a gente acabou de falar, a fusão da vesícula aqui na célula beta. Deixa eu só achar aqui rapidinho onde está essa parte aqui. Achei. Então, a glicose entrou dentro da célula, ó. Aqui a gente vai ter a fusão daquelas vesículas. Glicose produzindo ATP, fechando o canal aqui, abrindo de cálcio, fusão da vesícula, e aqui a gente tem a secreção da insulina. Então, foi aquele caminho que a gente acabou de ver. A insulina cai na corrente sanguínea, vai dar aquela passeada, né, nem tanto assim, e ela vai chegar aonde? Ela vai chegar lá no fígado. Chegou lá no fígado, ela vai se ligar ao seu receptor de insulina, que é um receptor único que a gente tem, só tem um receptor de insulina. Aqui chegou a insulina, ela se ligou no receptor de insulina, vou botar aqui RI, receptor de insulina. O fígado, né, aqui é o fígado, deixa eu colocar o nome dele aqui, né? Esse é o fígado, que às vezes não dá para entender pelo desenho. Esse é o fígado. Ele também tem ali aquele mesmo GLUT2, ou seja, ele a entrada de glicose no fígado, ela é independente também da ação da insulina. Mas a ação da insulina é extremamente importante. Então, aqui a gente tem o GLUT2, a gente acabou de comer um monte de glicose. A gente tem o GLUT2, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar direto ali pelo GLUT2. E aí que vem a grande importância da insulina no fígado. Ligou aqui no receptor de insulina, lá na aula da comunidade que a gente fala de sinalização celular, eu mencionei um pouco desse receptor, que é um receptor de tirosina quinase. Uma quinase faz o quê? Ela fosforila outras proteínas. E aí a gente pode ligar ou desligar essas proteínas, colocar essas proteínas funcionais. Então, aqui a gente tem o receptor de insulina, que agora ele vai estar ativo. Então, a gente acabou de ativar o receptor de insulina com a insulina, ele vai ativar mais duas proteínas, que é uma que a gente conhece bastante, que é a PI3 quinase, e uma outra chamada ali AKT. Só guardar esses nomes aí. O que essas enzimas são? O casinho delas já fala, elas são também quinases. Então, elas vão fosforilar outras enzimas, né? E aí elas vão começar a ativar outras enzimas. Uma dessas ativações dessas enzimas vai fazer o que com essa glicose? Vai ativar a via de transformação de glicogênio. Então, aí a gente tem aqui a glicose, a gente vai organizar essa glicose em uma molécula grande, com várias glicoses, que vai ser o glicogênio. Então, beleza, a gente já conseguiu ali armazenar ali um excesso de glicose. Então, a insulina ela é extremamente importante para essa formação do glicogênio, né? Que é a glicogênese. Então, a insulina é extremamente importante para esse sinal, que a gente tem a glicose, e a glicose ali foi reorganizada e se transformou no glicogênio. Além disso, né, a glicose ela vai entrar no fluxo normal, daquilo que a gente falou, de glicose, 6-fosfato, né, G6P, glicose, 6-fosfato, se transformando em piruvato, transformando em acetilcoenzima A, entrando lá no ciclo de Krebs, e produzindo, né, energia também. Saindo aqui, produzindo um ATP. Também um caminho normal aí da glicose. Além disso, né, esse processo todo faz com que o que a gente chama de de novo lipogênese, que é a formação de lipídios. Então, se a partir disso daqui, ainda assim, sobrou alguma glicose, né, pelo processo aqui que acontece na mitocôndria, um excesso, talvez, de acetilcoenzima A, ela pode entrar ali naquele ciclo do citrato, né, aumentar aqui um excesso aqui de citrato,
E aí ela vai entrar num outro ciclo que vai culminar com a produção de triglicerídeos. Então, uma lipogênese hepática. Então, a glicose entrou nessa via aqui e a gente produziu mais triglicerídeos, que pode ser complexado com VLDL, que vai circular na corrente sanguínea ou através de ácidos graxos. Não vou entrar então em detalhe nessa parte, não. Ela vai ter uma importância depois, uma importância lá no final. Então, isso tudo aí acontecendo, né, dentro do fígado, uma ação importante da glicose. A gente conseguiu produzir energia, a gente conseguiu transformar em glicogênio, a gente conseguiu transformar em gordura e a gente ainda liberou alguns ácidos graxos aí que vão ser aproveitados, né, lá pelos adipócitos. Uma segunda ação da insulina, porque o fígado ele não vai consumir toda a nossa glicose, e as outras células precisam de glicose também, no músculo estriado esquelético. Chegou aqui de novo a nossa insulina, ó. A mesma que veio lá do pâncreas, ligou aqui no músculo estriado esquelético. Então, aqui a gente tem a insulina. E aqui, de novo, a gente tem o receptor de insulina, o RI. O que acontece dentro do músculo estriado esquelético é bem diferente do que acontece no fígado. Aqui dentro, o fígado, o músculo estriado esquelético, ele não tem aquele GLUT2. E agora a gente vai ver a principal função da insulina em ação, que é a de reduzir a glicose. Quando a gente ativa o receptor de insulina, a gente vai ativar lá aquelas PI3 quinase e aquelas AKTs do mesmo jeito. E agora essas quinases vão fazer com que vá para a membrana um outro tipo de receptor que estava armazenado dentro da célula. Ele estava aqui dentro da célula armazenado, é o chamado transportador de glicose do tipo 4. Através de uma sequência de fosforilação, vai fazer com que essa vesícula se funda aqui na membrana, e aí a gente manda esse GLUT4 para a membrana plasmática do músculo. E aí o que acontece com a glicose? E aí agora ela consegue passar. A gente mandou o transportador de glicose para dentro ali para dentro do músculo. E aí a glicose, desenhada aqui, ó, GLI. O que vai acontecer com ela dentro do músculo? Praticamente assim, né? A mesma coisa que acontece no fígado, só que o músculo gasta muito mais ATP. E aí, de novo, glicose 6-fosfato, né? Piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, finalzinho, ATP. E aí uma outra função, que é a mesma lá do fígado, a transformação dessa glicose em glicogênio. Que armazena ela aqui como glicogênio. E aí vai um grande consumo da nossa glicose. Né? Até o limite, claro, né? Também de absorção, de produção de glicogênio. Um outro importante receptor que a glicose controla, que a insulina controla aqui, são os receptores de aminoácidos. E aqui a gente vai colocar... E aí a insulina também, através da PI3 quinase da AKT, transporta ali, né, através de vesículas, transportadores de aminoácidos. E aí aqueles aminoácidos que você tinha comido lá no início, junto aqui, ó, que eu tinha desenhado só a glicose, a gente pode colocar agora aqui os aminoácidos, ó, que foram absorvidos, eles estavam azul. Eles vão conseguir entrar dentro do músculo. E aí, o que acontece aqui dentro do músculo? A gente tem vários aminoácidos e a gente vai organizando esses aminoácidos, realizando ali a síntese proteica. Então, isso é demais. A insulina é absurda o tanto de função que ela tem. Então, a gente já conseguiu resolver o problema do nosso aminoácido, a gente conseguiu já resolver o problema da nossa glicose, né? A gente já está repondo ali a nossa energia que a gente
precisa. Então, isso que a gente está falando, né, de um paciente ali saudável. Mas a insulina ainda tem mais ação, não acabou não, né? E aí, uma outra ação e uma outra célula extremamente importante é nos nossos adipócitos. Então, ela chega aqui, receptor de insulina, novamente, aquela insulina lá do pâncreas, puxar aqui, ó, lá do pâncreas, foi vir aqui diretamente também no nosso tecido adiposo. E aqui a gente está pensando num tecido adiposo, né? Tecido adiposo saudável. Tecido adiposo amarelo, branco. E aqui a gente tem um adipócito, né? Chegou ali, mesma coisa. A gente vai lá ativar aquelas PI3 quinase, AKT, que são quinases, né? Que vai começar a fosforilação. Então a gente tem a PI3 quinase, AKT, ó. E aí ela vai começar uma série de fosforilações também, muito semelhantes ao que acontece aqui em cima no músculo. O tecido adiposo também tem o GLUT4 guardadinho lá dentro da célula e a AKT vai mandar o sinal para que ele vá para a membrana. E aí ele vai para a membrana plasmática do tecido adiposo. Esses GLUT4, né, esses dois aqui, ó, são os transportadores de glicose dependentes de insulina. São os dependentes de insulina, porque eles ficam guardados dentro da célula e a insulina é quem manda o sinal para que ele vá para fora da célula. Para fora da célula não, para que ele vá, né, para ali para a membrana plasmática. E a gente tem a glicose lá na circulação sanguínea. A gente tem a glicose da alimentação. A glicose entra dentro do tecido adiposo. A gente tem a glicose. E aí dentro do tecido adiposo, né, ela segue alguns caminhos diferentes. Né? Ela vai produzir energia, ela vai produzir todo aquele esquema de ATP, ciclo de Krebs e tal, mas também, né, a insulina acaba estimulando, né, ou pelo menos reduzindo a quebra dos triglicerídeos, né, e ela acaba favorecendo a lipogênese. E aí essa glicose vai se transformar agora no glicerol 3-fosfato, e aí vocês têm que lembrar um pouquinho lá daquela questão da beta-oxidação. Os ácidos graxos vão estar vindo lá do próprio fígado, ou também da alimentação, via triglicerídeos absorvidos, quilomicron, né, vai chegar aqui uma grande quantidade ali também de ácidos graxos, né, e aí a gente vai ter a combinação aqui dentro e a geração, né, do que a gente chama lá dos triacil glicerol, que são os triglicerídeos, né, e aí ela armazena as gotículas de gordura com os triglicerídeos. Então, se sobrou glicose depois disso tudo, a gente ainda armazena ela em gotas de gordura na forma de triglicerídeos. Né? Depois que acaba a ação da insulina, esses triglicerídeos eles começam a ser quebrados, né, em ácidos graxos, né, em ácidos graxos livres e glicerol, e aí os ácidos graxos também caem na corrente sanguínea, o glicerol também cai na corrente sanguínea, isso vai lá para o fígado novamente para ser recombinado. Então, basicamente, essas que são as principais funções aí da insulina. Então, o que a gente viu aqui de função da insulina é importante, né, nesse caminho todo? Né? A gente viu ela no fígado, formando ali o que a gente chama do glicogênio. Então, ela fez ali a gliconeogênese, né? Formação do glicogênio. Ela aumenta a captação de glicose. Ela aumenta a lipogênese. Ela é um hormônio metabólico energético, então ela tem que... O objetivo dela é tentar armazenar o máximo de energia que ela conseguir. Ela aumenta também a síntese proteica. Isso é o que ela faz num caminho normal, um caminho natural de uma pessoa que está se alimentando ali regularmente, né, de uma maneira correta.
O problema acontece, né, pessoal, quando a gente começa a exagerar, principalmente em quê? E aí que vem a questão da síndrome metabólica, dela ser chamada de uma síndrome, porque são elementos ali multifatoriais, né? São elementos que têm vários elementos juntos contribuindo para o mesmo objetivo. Então, o que acontece quando a gente começa a comer? Lembra que eu estava falando só da glicose, né? Mas é muito raro a gente comer só glicose. Normalmente a gente come a glicose em forma de açúcar, que vem a glicose mais ali a frutose. Então, vamos desenhar aqui as duas de novo. Vou desenhar até de branco aqui. Então, a gente tem a glicose, né? 6 carbonos, glicose. E a gente tem... Aqui tem um ozinho. A gente tem aqui a frutose. Componentes aí do açúcar refinado, desse açúcar que a gente vê espalhado aí para tudo quanto é lugar. Bom, a glicose, né? Ela vai exercendo o papel dela. Passa lá no pâncreas, entra dentro da célula beta, estimula, né, a produção de insulina. Liberou aqui a insulina. A insulina se liga no seu receptor. Aqui a gente tem a glicose. No fígado, tá? Já estamos aqui no fígado. A glicose, ela entra. Se a gente tiver só glicose, isso seria bem interessante, né? A insulina, através daquelas ações que a gente já mencionou ali anteriormente, vai transformar essa glicose em glicogênio, que é a principal ação dela. O ATP, ela segue o caminho normal ali da respiração, não depende tanto da insulina, e ela vai transformar essa glicose em gordura, caso seja necessário. O problema acontece quando a gente tem a frutose. A frutose, pessoal, deixa eu só achar aqui onde a gente está nessa... aqui, ó. Beleza. Deixa eu desenhar, botar aqui em cima. E aí que está o X da questão, né? Que vem sendo falado cada vez mais agora, essa importância do fígado na resistência à insulina. Lá no fígado, a gente tem um outro transportador, que é chamado de transportador de glicose, mas, na verdade, ele é específico para a frutose, que é o chamado GLUT5. Aqui a gente tem o GLUT2, aqui a gente tem o GLUT5. E aí a frutose, ele também é um transportador independente de insulina. Na verdade, ele é dependente de frutose. Quanto mais frutose, mais GLUT5 a gente tem. E aí o GLUT está aberto, a frutose entra dentro do nosso fígado. Então, a gente comeu açúcar normal, em todos os produtos praticamente a gente tem o açúcar normal. A frutose, ela é o açúcar presente nas frutas, por isso chama frutose, né? É o que dá o sabor adocicado das frutas. Então, a frutose, ela tem um sabor doce muito mais intenso que o da glicose. Ela não provoca liberação de insulina, ela não provoca liberação de leptina, então ela não serve para dar saciedade, para dar esse tipo de coisa, mas ela serve para transformar bastante coisa em gordura, que vocês vão ver. Então, a frutose, ela é esse açúcar da fruta, né? Então, hoje em dia tem uma crítica muito grande também sobre o excesso de consumo de sucos de frutas, porque pensa bem, quando você está comendo a fruta, você está ingerindo uma grande quantidade de fibras, e uma grande quantidade de frutose. Só que você não aguenta comer muita fruta. A gente não aguenta comer muita fruta, principalmente porque a própria fibra, né, vai dar uma sensação ali de saciedade. Então, acaba que a gente não come tanta frutose assim quando a gente está com a fruta, porque a fibra ainda reduz a absorção de frutose. Mas quando você faz um suco, por exemplo, por exemplo, não consigo comer mais de 2 laranjas. 2 laranjas para mim é o limite. E um suco, para ele ficar bem concentrado ali, um suco de laranja, tem que usar pelo menos umas 6, 7 laranjas, né? E a gente perde uma boa parte das fibras ali e a gente está consumindo algo extremamente doce porque tem uma grande quantidade de frutose. A frutose é utilizada em refrigerantes, né? Aquele xarope de milho, é difundida pela indústria alimentícia aí
por conta que ela, quando você coloca a frutose em grande quantidade, você consegue conservar os alimentos por mais tempo. Então, ela é bastante difundida, então a gente consome muita frutose, muitas vezes sem saber. Ela é apresentada como açúcar, e aí muita gente acha que é glicose só, mas não é. É glicose mais frutose, ou às vezes só a frutose, que é muito mais doce. E aí o que acontece com a frutose? A frutose ela vai entrar aqui, gente, numa série de caminhos metabólicos que vão provocar a inibição do receptor de insulina. Ela inativa o que a gente chama de IRS2. Não ela, né? Algumas enzimas que ela ativa. E isso provoca aqui uma inibição do receptor de insulina lá no fígado, né? Isso aí, quando acontece uma vez ou outra, não tem problema. O problema é quando a gente acumula isso. E aí, o que acontece com a glicose? A glicose ela já vai ter um problema aqui, uma certa dificuldade para ter a geração de glicogênio. Então, já vai ficar um pouco comprometida, porque a gente já não tem a ação da insulina funcionando tão bem, né? Então, isso depende da constância, depende da quantidade que a gente está ingerindo a frutose, né? E aí, o que acontece com a glicose? A glicose ela vai vir para cá, né? Lá para a mitocôndria, vai seguir aquele caminho, vai gerar ATP, só que a gente vai ter um excesso aqui de acetilcoenzima A. A gente vai começar a ter um excesso de acetil-CoA. Por conta de quê? A gente eliminou uma via aqui, a gente parou de produzir glicogênio por conta de uma das vias ali da insulina. Então, a gente vai ter um excesso de acetilcoenzima A, né, que vai, antes de gerar ali um estresse oxidativo, fazer com que essa glicose entre no ciclo da lipogênese. Se a gente tem um excesso de energia, a gente manda esse acetilcoenzima A para o ciclo do citrato, e aí a gente vai gerar triglicerídeo, né? O triglicerídeo vai ser exportado ali na forma de VLDL e ele pode se acumular no fígado. Então a gente vai desenhar aqui uma gotinha de gordura. Certo? A gente teve aí uma gotinha de gordura no fígado lá, por conta de alterações na insulina. A gente está começando aqui no que a gente chama de resistência hepática da insulina. Vários pesquisadores acreditam que esse é um dos principais sintomas, um dos principais iniciadores da resistência à insulina sistêmica. Esse problema no fígado. Tá? Então, a gente vai continuar o nosso caminho aqui. Lá no músculo estriado esquelético, também não é nenhuma surpresa, também nós vamos ter aquele transportador GLUT5. Lembrando, né, que aqui no músculo, o músculo não tem GLUT2. Ele tem o GLUT4 guardado dentro dele e ele depende da insulina. Mas aí a gente tem o GLUT5, o que acontece? A frutose entra, ativa aquelas vias metabólicas, bloqueia a sinalização de insulina. A insulina se liga aqui, mas nada acontece dentro da célula. O que acontece com o glúteo? Ele não sai da célula. O que acontece com o músculo? Ele não absorve a glicose. Ele tem uma reduzida quantidade de ATP, reduz a síntese de glicogênio. Podemos até aumentar a síntese aqui de ácido lático, né? Por conta da glicólise anaeróbia, né? Ou da glicólise só. E aí a gente está começando aqui também uma resistência à insulina aqui, ó. Então, esse paciente, nesse primeiro momento, ele tem insulina. A glicose ela está sendo consumida, né? O que vai acontecer aqui, a gente vai ver logo no final. Chegamos aqui no tecido adiposo. No tecido adiposo, a gente também tem lá o famigerado GLUT5.
E aí, de novo, a frutose entra. Interfere na sinalização de insulina, né, que acaba acelerando o metabolismo ali da célula beta, ou da célula beta, do tecido adiposo. E aí a mesma coisa acontece, né? O GLUT4 está lá dentro da célula, a gente tem um bloqueio aqui, né, da ação da insulina. O GLUT4 não consegue ir para a membrana plasmática, a glicose começa a se acumular do lado de fora também. Então, ela está se acumulando aqui, ó, onde ela deveria estar entrando. Certo? Vai começar a manter... Essa hiperglicemia ela vai se mantendo por mais tempo. O que acontece com a glicose? Ela volta para a corrente sanguínea, ela continua a seguir o caminho dela aqui, ó, volta para a corrente sanguínea, volta lá no pâncreas, e o pâncreas libera mais insulina. E aí, com essa grande quantidade de insulina, muitas vezes a gente consegue regular ali a entrada da glicose. E aí, no primeiro momento, a gente começa a ter o que a gente chama de hiperinsulinemia, com uma normoglicemia. Por quê? O pâncreas, as células beta estão recebendo mais sinal de glicose, elas estão jogando mais insulina, e essa insulina que ela está jogando está conseguindo, nesse primeiro momento aí, conseguindo colocar a glicose para sempre, né? Para dentro. Né? Isso aqui não é ciência exata, os receptores vão sendo inibidos, né? E aí a gente vai tendo uma certa quantidade de glicose entrando, né? Mas cada vez mais o pâncreas ele vai aumentando essa atividade. Enquanto isso, a lipólise está comendo solta. Porque você lembra que a insulina ela inibe a quebra dos triglicerídeos, né? Então a gente tem bastante lipólise acontecendo. Mas por outro lado, a gente tem bastante gordura chegando também. Porque a glicose está sendo transformada em gordura, né? E aí a gente começa a ter um aumento na circulação dos ácidos graxos livres, dos próprios triglicerídeos. Além disso, né, à medida que vai aumentando isso daqui, o tecido adiposo ele começa a ficar maior. Ele começa a armazenar mais gordura. Ele começa a ficar cada vez com maior quantidade de gordura. E aí a gente começa não a engordar. Nem sempre a gente está engordando, porque a gente tem muito paciente com síndrome metabólica que é magro. Tá? Mas a gente começa a ter a presença de um fígado com mais gordura e pode ser que surja ali a gordura visceral e a gordura subcutânea. Pode ser, nem sempre isso é regra. Uma boa parte dos pacientes apresenta isso, mas tem uma partezinha também que apresenta só a gordura do fígado, que a gente vai falar agora. Então, à medida que esses ácidos graxos livres vão circulando, os ácidos graxos livres, desenhando eles aqui em amarelo, ó, junto com a frutose, vou até apagar ela aqui, o nome dela, para não conseguir. Os ácidos graxos livres, eles são pró-inflamatórios. Não só os ácidos graxos livres, mas como, por exemplo, o LDL oxidado, que vai aumentar a circulação também, por conta de todo esse aumento aí da lipogênese, né? E aí, o que isso acontece? Isso começa a se depositar nas células endoteliais. E aí começa a juntar célula imune aqui, que vai começar a ficar ativa. Principalmente macrófagos, monócitos, né, vão sendo ativados, né? Isso vai reduzir a atividade da célula endotelial, vai reduzir a produção de NO, e isso acaba ficando o quê? Pró-trombótico, que foi o tema da nossa aula passada. Então, as plaquetas também tendem a se agrupar aqui, ó.
Além disso, pessoal, tanto a frutose como a glicose, na sua forma linear, que é C, né, um monte de C aqui, ela tem alguns oxigênios que são reativos. E eles vão se complexar com proteína, se complexa com lipídio, formando o que a gente chama de AGEs, que são aqueles produtos avançados de glicação não enzimática. Quando a glicose se liga numa substância sem ter uma ação de enzima. E esses AGEs, eles são também extremamente pró-inflamatórios. Então, isso daqui vai começar a ter aqui, ó, um embriãozinho de uma placa de ateroma. O início aí de uma aterosclerose. Então, isso acontecendo tudo aí com uma alimentação desregulada. Voltando aqui para quase o final da nossa aula. À medida que o tempo vai passando, à medida que a gente continua com essa alimentação à base de açúcar, a gente tem ali a grande concentração de frutose, a gente tem a glicose entrando também, GLI, e a gente tem esse receptor de insulina cada vez mais desativado. E isso vai acelerar bastante ali a de novo lipogênese, que é a formação de gordura no fígado. Então, o fígado ele vai começar a ficar assim, ó, cheio de gotas de gordura. Essa que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. E é uma doença, gente, muito silenciosa. O fígado ele vai acumulando essas gorduras, né? Vai acumulando esse excesso aqui de triglicerídeo por conta daquela via aqui, né, do citrato. Quanto mais lipídio ele acumula, mais VLDL começa a ser liberado, né? E ácido graxo livre, que é o ácido graxo aí sistêmico. Meu Deus. Desenho amarelinho aqui, né? O ácido graxo. À medida que o tempo vai evoluindo, né? Vamos até esquecer um pouco aqui da musculatura esquelética. À medida que o tempo vai evoluindo, a gente já tem aqui um tecido adiposo que já está com um tamanho bem considerado. Então, a gente começou a acumular gordura. Tá vendo esse monte de VLDL, ó, tudo acumulando em triglicerídeo também no tecido adiposo, que ele é o tecido especializado para isso. E aí a gente vai acumulando e aumentando a quantidade de adipócitos. E adipócitos aí cada vez maiores. O que acontece à medida que esses adipócitos eles vão crescendo de tamanho? Vou desenhar aqui até... Então, eu consegui aqui, vamos lá. Então, à medida que esses adipócitos vão crescendo, ó, a gente vai armazenando mais gordura, e a gente nunca come só carboidrato, né? É uma dieta totalmente desregrada. Então, para não falar que isso daqui é só culpa da frutose, essa via aqui, principalmente essa via aqui de lipogênese no fígado, gordura trans, frutose, álcool, tá? Então, são as três vias aí que estimulam bastante essa via, e alguns aminoácidos também, como isoleucina, também estimulam essa via. Mas a frutose aí é que a gente tem mais, né, na nossa alimentação, que causa a maior parte dos problemas. E o que acontece? Aqui a gente tem os vasos sanguíneos, ó, chegando aqui nesse tecido adiposo, que aumentou de tamanho. No meio do tecido adiposo, a gente tem ali uns macrófagos. À medida que o tempo vai passando, que esse tecido adiposo vai cada vez ficando mais difícil a oxigenação, que é o oxigênio, que não consegue chegar, por exemplo, nesse adipócito, esses adipócitos eles vão entrando em hipóxia. Falta aqui de oxigênio, né? E isso vai começando a gerar um estado pró-inflamatório, que é a inflamação subcrônica.
O próprio tecido adiposo, ele produz muita IL-6, IL-1, não muita, mas ele produz TNF. À medida que isso aqui vai gerando uma hipóxia, isso gera um estresse oxidativo, esses macrófagos começam a se acumular aqui nessa região. Macrófagos cada vez mais pró-inflamatórios, né? E o tecido adiposo continua produzindo as citocinas também junto com os macrófagos. Essas citocinas, além de aumentar o estado inflamatório do paciente, elas também se ligam aqui do lado, ó, vou até mudar a cor aqui, um receptor de citocina, receptor de IL-6 ou IL-6R, essas citocinas se ligam aqui nesse receptor e esse receptor inibe ainda mais o receptor de insulina, né? Não só aqui, como também no próprio tecido adiposo e no próprio tecido hepático. E aí, gente, infelizmente a gente chegou num estágio em que o pâncreas ele não aguenta mais. Ele vai ter lembra lá daquele GLUT2? Ele vai ter um monte de glicose aqui dentro, né? Um monte de glicose, um monte de frutose. Isso também vai gerar um estresse oxidativo por esse excesso ativo e vai começar, a célula vai começar a parar de funcionar, né? E aí a gente vai começar a não ter mais insulina. E aí a gente chega num estágio de resistência à insulina clássico. A insulina cai muito, a produção de insulina cai drasticamente, e aí a gente começa a aparecer a hiperglicemia bem proeminente, né? E aí aquela glicemia que era de 99, ela começa a ir para 110, que é o que a gente chama de pré-diabético, pode chegar até 120, e aí se ela ultrapassar as barreiras do 126, né, DM2, né, que é o diabetes do tipo 2. Então, repare como é uma síndrome multifatorial. A frutose ela é extremamente importante, né, nesse contexto, né? O açúcar é extremamente importante por conta dessa via aqui, de estimular, né, reduzir a formação de glicogênio por conta dessa inibição, ela mesma estimular uma resistência à insulina hepática, aumentar a produção de gordura no fígado. E aí, quando a gente tem um fígado nesse estágio aqui de gordura, que é a doença hepática não gordurosa, isso é extremamente pró-inflamatório também. Então, a gente vai produzir cada vez mais enzimas inflamatórias, cada vez mais citocinas inflamatórias, né? Cada vez mais VLDL, cada vez mais triglicerídeos, que vai aumentar o tamanho do nosso tecido adiposo. Aumentou o tamanho do nosso tecido adiposo, a gente vai começar a tornar um tecido adiposo pró-inflamatório também, e aí a gente tem mais interleucinas produzindo isso, mais citocinas sendo produzidas, e a gente tem essa resistência à insulina sendo cada vez mais aumentada. Isso pode acontecer só pelo tecido adiposo? Pode também, né? Mas como a gente não come nunca só gordura, a gente tem uma dieta à base de açúcar, né? Hoje acredita-se que o açúcar ele tem uma importância por conta da frutose muito maior do que a questão do tecido adiposo. Mas pode acontecer, né? Não é à toa que, se a gente voltar lá no início da aula, eu falei com vocês que o diagnóstico da síndrome metabólica é baseado praticamente em dados do tecido adiposo, né? Aumento de triglicerídeo, aumento de cintura abdominal, tem algumas classificações que pegam também o índice de massa corporal, mas muitas vezes estão aparecendo cada vez mais pacientes magros com síndrome metabólica. São pacientes que não têm gordura visceral, que não têm aumento de gordura subcutânea, mas quando você vai olhar para o fígado desse paciente, ele está um fígado totalmente gorduroso. E isso, dali do fígado gorduroso, vai contribuir e vai ser ali um dos principais agentes para essa resistência à insulina sistêmica. Por enquanto, né, o tratamento, por incrível que pareça, ele é um tratamento simples, né? Não é low carb, né? Não é assim a gente retirar o carboidrato como todo, mas a gente tem que reduzir aqui, ó, o consumo da frutose.
a frutose tem que sair da dieta, né? O açúcar ele precisa sair da dieta. E aí, muitas vezes, né, em muitos estudos, né, que já estão sendo publicados assim, que eles tentam pegar pacientes diferentes, ou camundongos, ou ratos diferentes, e eles dão a mesma quantidade de calorias para um rato, para 2 ratos diferentes, um com frutose e outro sem frutose, mas a mesma quantidade de caloria, e observa ali como que ele evolui, tentando controlar para que ele não aumente muito o tecido adiposo dele. Também uma dieta assim, bem equilibrada, para que ele não aumente muito o tecido adiposo, para a gente não culpar a resistência à insulina no tecido adiposo. O camundongo que consome mais frutose, ele desenvolve a resistência à insulina só por conta do fígado gorduroso, sem desenvolver o tecido adiposo branco, né, em grande quantidade, que é ali a gordura visceral e tal. Então, a síndrome metabólica ela é muito complexa, né? São conceitos muito complexos, são muitos tecidos atuando ali ao mesmo tempo, mas é um processo reversível, se a gente conseguir controlar ali, principalmente com a dieta. E nem precisa ser uma dieta de grande restrição. No passado saiu um estudo, né, mas aí já com pacientes diabéticos, em que a perda de peso ali de 10%, até tem que procurar esse estudo, depois eu posso mandar para vocês lá, no intervalo de 1 ano, se o paciente perder 10% do peso dele, o que é viável, em 1 ano, em 12 meses, ele já conseguia ter uma remissão retirada de medicamentos, dos medicamentos do diabetes em 5 anos. Uma evolução aí que eles até chamaram no artigo de cura. Então é um artigo bem legal, um artigo com um N muito bom, um artigo muito bem feito, né? Então a gente não precisa de alterações drásticas de dieta, exercícios pesados, porque às vezes a gente pega um paciente obeso, né? Às vezes pega um paciente com síndrome metabólica, acostumado a comer 5, 6 mil calorias por dia, e é receitado para ele uma dieta de 1.500, né? Isso é uma alteração muito drástica, né? Ele não vai conseguir se adaptar. Ele não vai aderir àquela dieta, ele não vai aderir ao exercício. Com pequenas alterações na dieta, substituição do açúcar, a remoção completa da frutose, com exercícios moderados, né? Uma dieta assim equilibrada, é possível reverter sim esse quadro quando ele está no início, principalmente, quando ele está nesse início aqui, né, de síndrome metabólica. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Gostei bastante dessa aula, uma aula, confesso, bem difícil, mas bem interessante. É um desafio mesmo trazer isso tudo aí de síndrome metabólica. Passei uns 4 dias estudando, né? Principalmente essa questão da frutose, que são questões um pouco mais novas. E aí eu queria responder as perguntas de vocês. Vamos falar primeiro com o pessoal do YouTube, depois a gente fica aqui por conta da galera aí da comunidade. Fala, André, Júlio, tudo bem? Gente, vocês têm alguma dúvida aí? Se não tiver, a gente pode encerrar e aguardar vocês aí na próxima aula. Pessoal aí da comunidade, como é que tá? Todo mundo aí tranquilo? Alguma dúvida? Jéssica, Leandro, quem mais está aí ainda? José conseguiu assistir hoje, que bom. Larissa, Leandro, Edilene está aí também, não vi você chegando. O Leandro está perguntando aqui a respeito, né, dos produtos avançados da glicação. A gente tem um receptor, Leandro, nos macrófagos, que são chamados, até tem um nome muito legal, né, que é RAGE, de raiva, né? RAGE, que são os receptores dos AGEs. E esses receptores de AGE, eles acionam as vias pró-inflamatórias nos macrófagos. Então, quando a gente produz muito desses produtos avançados de glicação, principalmente por conta da frutose e da glicose, eles começam a ativar macrófagos, começam a ativar as nossas células inflamatórias, e elas começam a ficar cada vez mais pró-inflamatórias, né? Então, e aí, como a gente sabe que quando ela fica mais pró-inflamatória, ela produz mais citocina, ela tende a se aglomerar dentro dos vasos sanguíneos, começa a iniciar ali os processos de ateroma, né? E aí a gente tem esse aumento da formação desses ateromas por conta desses agentes avançados de glicação. E o interessante sobre a frutose é que quando a gente pega o índice da frutose, a capacidade da frutose de produzir esses produtos avançados da glicação,
é sempre na forma linear, né? A gente tem a glicose, né? Um anel ali de 6 carbonos, e a gente tem a frutose com 5 ali mais oxigênio no meio. Então, quando elas estão na forma linear, é que elas formam esses produtos avançados de glicação. A glicose, no nosso corpo, a gente tem mais ou menos 99% de glicose na forma de anel e 1% só nessa forma linear. Então, esse 1% que é o responsável ali pelos produtos avançados de glicação, que não é muito. A frutose, ela tem 7% ou 7,8%. Então, ela produz esses produtos avançados de glicação com 7 vezes maior intensidade ali do que a glicose. Então, realmente é um problema, grave. Que bom, Jéssica, que bom que foi esclarecedor. José, você está perguntando sobre ocorre com os adoçantes tipo sucralose e similares. Cara, tem que dar uma olhada, José, eu não sei te falar isso, tem que dar uma olhada. Na época do Karolinska, tinha uma colega lá que ela fez um estudo só com uma Coca-Cola verdinha, que era uma Coca-Cola, um produto de cola aí à base de frutose. E esses animais que eram tratados com a frutose, eles ficavam muito mais resistentes à insulina, e se eles eram tratados com uma doença hipercalórica, eles ficavam obesos muito mais rápido. Então, a frutose, ela é um problema grande, principalmente porque ela não inibe grelina, ela não inibe leptina, ela não interfere na função desses hormônios aí que controlam a nossa saciedade. Então, a gente sempre come mais. A gente pegar para beber refrigerante, a gente consegue beber 2 litros, talvez pelo inchaço que ele provoca assim, no estômago, a gente reduza. Mas a frutose, ela não tem essa capacidade de inibir ali a alimentação. André, interessante essa pergunta sua nos rins. Vou responder rapidinho aqui, o Edilene, já volto para você. Então, o André perguntou a questão da ação nos rins. A ação nos rins da frutose é algo impressionante. O rim também tem esse GLUT5, então ela começa a se acumular também no rim, né? E ela vai interferir ali, provocar um estresse oxidativo no rim, né? Inclusive e ela vai inibir a ação da insulina no rim também, e ao inibir essa ação da insulina no rim, isso pode levar a uma nefropatia diabética, né? Em alguns estudos aí com camundongos knockouts, né, que é quando a gente desliga ali o receptor de insulina, os camundongos knockouts que não tinham receptor de insulina no rim, somente no rim, e eram tratados com a frutose, eles desenvolviam a nefropatia diabética sem desenvolver acúmulo de gordura, sem desenvolver gordura no fígado, só com a inibição do receptor de insulina no rim e a ação direta da frutose. Não, mas foi isso mesmo, eu entendi a sua pergunta, acho que... Não, tá tranquilo, tá? Então essa que é a principal ação aí no rim também. Então, ao inibir ali o receptor da insulina, também no tecido renal, isso acaba favorecendo uma nefropatia diabética ali, principalmente pelo aumento lá do estresse oxidativo provocado ali pela frutose e pelos produtos avançados de glicação, né, que gera ali um processo inflamatório. Beleza, gente? Se vocês quiserem, a gente continua aí essa conversa lá no Telegram, qualquer coisa vocês me mandem ali, vocês me mandem um direct, vou continuar daqui com o pessoal aqui da comunidade. Já vou responder a sua pergunta, tá bom, Edilene? Só um momentinho aqui, só para eu encerrar ali a transmissão. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal aí do YouTube, fica disponível até a semana que vem essa aula. Gostei bastante dessa aula, foi muito boa. E a gente se vê semana que vem. Semana que vem talvez seja uma boa a gente continuar com esse assunto. A gente fala a diferença de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá bom?